Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez em mais uma aula do nosso seminário para obreiros e líderes, baseado, no nosso livro Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos dos seus fracassos. Queridos, nós vamos nos reportar à aula 4 hoje, Vamos falar sobre Ló, um obreiro sem o altar. Ló, um obreiro sem o altar. Abrindo a nossa introdução, eu coloquei assim: na mensagem de hoje, o nosso protagonista será o filho de Arã, neto de Terá, sobrinho de Abrão. Estamos falando de Ló. Já mencionamos em duas mensagens anteriores que a vida de Abrão foi marcada por altar e tenda. Abrão, em cada lugar que chegou, edificou um altar. Gênesis 12, verso 7, verso 8. Quando se distanciou do altar, só teve prejuízos. Gênesis 12, verso 10 a 20. Mas quando voltava ao princípio de tudo, ele edificava novamente o altar. Gênesis 13, versículo 4. E invocava o nome do Senhor. Mas é curioso olhar para Ló, sobrinho de Abrão, pois na narrativa bíblica ele aparece com. Então, vamos agora ler o que diz Gênesis capítulo 13, ok? Abra sua Bíblia aí rapidinho, aqui em Gênesis capítulo 13, o seu versículo 5. O versículo 5. Eu ainda estou com o meu vizinho fazendo uma reforma na casa dele, e os profissionais que estão trabalhando ali estão fazendo a sua função, exercendo a sua função, e há um barulho externo. Eles estão quebrando paredes, estão fazendo reforma predial, Então peço perdão por esse barulho, mas eu não posso ficar esperando acabar para mim poder gravar. Espero não ser inconveniente a você, tá bom? Gênesis 13, versículo 5. E também Ló, preste atenção, que ia com Abrão, tinha, o que Ló tinha? Rebanhos e vacas e tendas. Deixa marcado isso aí. Ele tinha rebanhos, ele tinha vacas e ele tinha tendas. Ok. Mas observe que ele não tem altar, ou não tinha altar. É bem diferente de Abrão. Embora Abrão tivesse também o rebanho, e também servos e servas, tenda, mas acrescenta em Abrão o altar. Então Ló é um obreiro sem altar. Sem altar. Em primeiro lugar, nós vamos agora fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, quando não temos um altar, há ingratidão. Quando eu não tenho um altar, eu sou ingrato ao Senhor. Como assim? Se no altar Abrão invoca o nome do Senhor, prestando a Deus um culto com ações de graça e intercessão, como seria a vida de Ló sem o altar? Veja que na aula 3 nós falamos sobre 3 coisas que a palavra invocar significa na raiz do hebraico, que é prestar um culto público a Deus, 2, com ações de graça,
3, com intercessão. Se o Ló não tem o altar, então ele não cultua, não agradece, não intercede. Que obreiro, hein? Meu Deus do céu. Uma vida de ingratidão. Ó. Tudo que Ló tinha, ele recebeu de quem? Ele recebeu de Abrão. Tudo que Ló tinha, ele recebeu do seu tio Abrão. A fidelidade de Abrão nos dízimos era a causa das bênçãos na vida de Ló, pois Abrão dizimava na vida dele. Antes de haver um sacerdote para receber os dízimos, você poderia dizimar na vida de uma viúva ou na vida de um estrangeiro e até mesmo na vida de um órfão. Nesse caso em específico, o Ló era órfão. Então os dízimos de Abraão foram canalizados nele. Daí o Ló ser um homem próspero, com rebanhos, gado e tendas, conforme Gênesis 13:5. Mas a ingratidão era a marca de Ló. Observem que no texto nós encontramos as informações daquilo que Ló tinha e daquilo que lhe faltava. Ele tinha rebanhos, gados e tendas. Seus bens eram muitos, está no verso de número 6. Vamos voltar lá. Então está aqui Gênesis capítulo 13, versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos, né? Então, ele tinha rebanho, gado e tenda, seus bens eram muitos, seus pastores de gado, veja que no verso 7 ele tem pastores de gado, mas lhe faltava o altar. Então ele tem rebanho, ele tem rebanhos, gado, tendas, pastores, bens, mas não tem o altar. Quando nos falta o altar, nos tornamos ingratos diante do Senhor. Não o buscamos, não adoramos, não lhe agradecemos pelos seus feitos em nossas vidas, não lhe devolvemos aquilo que lhe é de direito, nos tornamos egoístas e autodependentes. Em momento algum, nós encontramos Ló no altar. Sabe o que é isso, né? Isso significa ingratidão. Então está aqui o primeiro tópico, o primeiro ponto que nós aprendemos com Ló. Ló é um obreiro sem altar. Então ele é abençoado por causa de Abrão, que dizima na vida dele, mas ele tem as bênçãos, mas não tem um altar para agradecer a Deus por essas bênçãos que ele recebeu de Abrão. E se Abrão dizima em Ló, no mínimo Ló tinha que apresentar diante de Deus aquilo que ele recebeu, agradecendo a Deus. Mas vocês vão perceber que Ló não tem altar. Eita, obreiro difícil. No capítulo 2, ou seria no caso aqui em segundo lugar, eu coloquei assim, ó, quando não temos um altar, há contendas. Primeiro, quando nós não temos um altar, há ingratidão, e quando não temos um altar, há contendas. Veja que o versículo 7 vai dizer isso, ó. Somos informados pelo texto que houve contendas entre os pastores de gado, ou do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló. Isso aqui é falta de altar. Quando nos falta um altar, só nos resta a contenda. Como Abrão tinha em sua vida um altar, partiu dele a iniciativa de colocar um ponto final naquela contenda. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Capítulo 13, versículo 8. Quem tem altar não vive em contendas.
Então, um obreiro sem altar, ou sem a sua vida no altar e altar na vida, vive em confusão, vive em contendas, é um encrenqueiro de mão cheia, vive dando trabalho ao seu pastor, ao ministério e aos colegas. Todas as vezes que ele chega, nós já temos uma expressão facial para ele, quando não, uma verbal também. De longe, quando ele chega, a gente o avista de longe, já dá arrepios, porque a gente já sabe que chegou o contendeiro aí. Isso é falta de altar, né? Isso é falta de altar. Se você é um desses obreiros assim, na onde você congrega, meu filho, vai orar, viu? Vai orar porque você está na carne viva, dando lugar à carne. Isso é contenda, meu Deus. Em terceiro lugar, quando não temos um altar, a divisão. Aí, olha aí que coisa. É um câncer, né? É um negócio bem maligno que vai se alastrando, só vai aumentando. É ingrato, é contendeiro, né? Vive em contendas, no caso. E, olha só, meu Deus, vive em divisão. Você lembra, eu estou aqui pensando aqui, e lembrei da igreja de Deus que está em Corinto. Lá tinha essas coisas aqui na vida de Ló, tá vendo? Eu vou lá. Olha, não é que eu abri a Bíblia quase que em cima do texto, não. Meu Deus do céu. Quando eu leio aqui a primeira carta à igreja que Paulo escreve, a igreja que está em Corinto, né? Paulo escreve esta igreja. Eu leio assim, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ok. Aí o verso 2 diz assim, a igreja de Deus, ou seja, para quem ele está escrevendo? A igreja de Deus. De quem que é a igreja? De Deus. Que está em Corinto, tá? Sua geografia. Capítulo 3. Estou indo para o capítulo 3 agora. E eu, irmãos, não vos pude falar a espirituais, ou como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque ainda sois carnais. Quais as evidências de que eles são carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Essas dissensões é facções, é divisões. Então são 3 elementos aqui importantíssimos que gera a carnalidade na igreja. O Ló era assim e a igreja de Corinto também era assim. Obreiro carnal é ingrato, vive em contendas e provoca facção dentro da igreja. Facção, divisão dentro da igreja. Tem que morrer um cara desse. Quando eu falo de morrer, é morrer para o mundo. Nascer de novo. Não é a morte no sentido físico de matar, tirar a vida de alguém. É morrer no sentido de morrer para o mundo. Porque está na carne, está desmaiado. Esse infeliz está desmaiado. Ele tem que se converter. Parar de criar esse tipo de coisa dentro da igreja e no ministério. Pegou essa daí? Segura aí. Então, falta de altar na vida de Ló o levou à divisão. Quando a ingratidão se torna marca na minha vida, me distanciar das pessoas que um dia me abençoaram é uma questão de tempo. Ló foi abençoado pela fidelidade de Abrão. Tudo que Ló tem é resultado de estar ao lado de Abrão. A bênção de Deus estava na vida de Abrão. Capítulo 12, verso 2 de Gênesis. Andar com Abrão era ser abençoado junto. Mas a partir do momento que Ló decide sair e deixar de acompanhar Abrão, ele está deixando também aquele que tem a bênção de Deus. Quando não temos um altar, nos tornamos tão cegos espirituais que nos afastamos daqueles que só nos abençoaram. Só nos abençoaram. Então, Abraão
e Ló vão se separar, porque o Ló vai criar, né, o cisma ali entre eles, a rachadinha, a divisão, a separação, porque o Ló está sem altar. Quando a minha vida está distante do altar, eu sou ingrato, gero contendas e ainda crio essa divisão, né, e deixo de estar perto ou próximo de pessoas que são bênçãos de Deus para a minha vida para seguir carreira solo. E é onde eu me quebro. Em quarto lugar, quando não temos um altar, há escolhas más. Há escolhas más. Observe isso, hein? Abrão não queria dar mau testemunho diante dos cananeus e perizeus, Gênesis 13, versículo 7, que habitavam na terra. Como havia contendas entre os pastores do gado de Abrão com os pastores do gado de Ló, Abrão deu a Ló o direito de escolher o lado que ele desejava seguir. Capítulo 13, verso 9 diz: E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quando temos um altar em nossa vida, nós nos abdicamos do nosso direito em detrimento aos outros. Percebam que o Abrão vai abrir mão de um direito dele. Por que Abrão vai deixar o Ló escolher e não Abrão vai escolher primeiro? Porque o Abrão tem altar. Lembra-se que ele saiu do Egito e voltou para Betel e Ai, e lá edificou o altar e invocou o nome do Senhor. Então ele está no altar. Quando ele está no altar, ele está espiritual. E quando você está espiritual, querido, você cede, você abre mão dos seus direitos, você permite que o Ló faça as escolhas. Você está espiritual, você não briga, você não é ingrato, você não cria contenda, você não é faccioso, você não se torna chefe de facção, você não se torna o líder do primeiro comando da igreja de Corinto, né? Interessante isso aqui, né? Aí eu pus uma pergunta aqui: qual dos dois tinha um altar? Claro que era Abraão, né? Abraão, ele tinha o direito de escolher, mas para não prejudicar a Ló, ele abriu mão do seu direito e deixou Ló fazer as escolhas. Quando não há altar em nossa vida, somos e agimos como Ló. Simplesmente tomamos as decisões sem pensar. Sem passar pelo altar da oração. Olhamos com os olhos carnais aquilo que pode nos satisfazer e colocamos os pés na estrada da fuga. Nos distanciamos daqueles que têm a bênção de Deus. Foi o que Ló fez. O versículo 10, né, vai dizer essas palavras aqui, ó. E levantou Ló os seus olhos e viu. Mas o que exatamente Ló viu? As campinas do Jordão bem regada. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando não temos um altar em nossa vida, nós vemos Sodoma e Gomorra como campinas do Jordão, jardim do Senhor, que é uma referência ao Éden, e bem regado pelas águas do Egito, que é uma referência ao Nilo. Sem altar, as escolhas são sempre erradas. Veja só que perigo um obreiro sem altar. Primeiro, que ele é ingrato. Segundo, que ele vive em contendas. Terceiro, que ele provoca divisão. Quarto, é que ele faz só escolhas más. Que perigo um obreiro que não tem altar. Olha para as campinas do Jordão, mas na verdade ele está fissurado em Sodoma, naquilo que lá eles vivem e praticam. O desejo deles sempre foi habitar próximo, até que um dia, de fato, ele foi para a porta e da porta ele entrou para a cidade. Você é um obreiro sem altar. Cuidado para você não começar bem e terminar mal. Cuidado. Em quinto lugar, quando não temos um altar, há perdas. Meu Deus, há perdas.
Em Gênesis 14, de 1 a 12, somos informados de uma guerra. 4 reis contra 5 reis, versículo 9. Os 4 reis venceram essa guerra e levaram os seus despojos. Os reis de Sodoma e Gomorra foram vencidos e Ló, sobrinho de Abrão, foi levado cativo. A essa altura, tudo que Ló tinha por ser beneficiado por andar ao lado de Abrão foi levado cativo como despojos pelos 5 reis. Ló está sem nada. Quando Abrão soube disso, armou seus criados, cerca de 318, está no verso 14, tornou a trazer todos os seus bens e tornou a trazer a Ló e os seus bens e a sua família e o povo. Está em Gênesis 14, verso 16. Quando Abrão estava voltando com os despojos e os bens, inclusive os de Ló, um sacerdote saiu ao encontro de Abrão, Saiu a seu encontro, no caso aqui o Melquisedeque. Ele abençoou a Abrão, Gênesis 14, 19, coisa que o Ló não fez em momento algum. Abrão pegou aqueles bens e os despojos Abrão pegou aqueles bens e os depositou aos pés de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, versículo 20. Tudo que Ló recebeu como bênção de Abrão foi transferido para Melquisedeque, o sacerdote. Ló recebeu, mas porque não tinha altar, não agradeceu. Melquisedeque chegou abençoando Abrão, porque em Gênesis 12, verso 2 e 3, tinha um segredo terrível lá. Ele sabia que ao abençoar Abrão, ele também seria abençoado. Abençoarei os que te abençoarem. Mas, e o Ló? Como ele ficou? O que restou para ele? Então perceba que em quinto lugar, quando eu não tenho altar, eu corro o risco e chego ao ponto de perder tudo. Ingratidão, ok? Contenda, ok? Divisão, ok? Más escolhas, ok? Perdas. Quando Abrão está voltando com os despojos e com os bens, inclusive os bens de Ló, Melquisedeque, que é sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo, ao chegar próximo de Abrão, conhecendo o Gênesis 12, o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, já liberou uma bênção para Abrão, e Abrão já depositou aos pés dele o dízimo de tudo. O Ló, vamos ver? Em sexto lugar, quando não temos um altar, nos tornamos amigo do mundo. Meu Deus! Quando lemos Gênesis capítulo 19, somos informados sobre o lugar que Ló estava assentado, na porta da cidade. O salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. Está na Bíblia. Não anda, nem se detém e nem se assenta. Nos perguntamos: o que Ló está fazendo ali, assentado à porta da cidade? Eu me atrevo a dar uma resposta: um amigo do mundo. Quem é amigo do mundo, senta na porta da cidade. Não tem altar? Meu Deus. Tiago disse: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o obreiro que não tem altar, querido, ele se torna amigo do mundo, viu? Um amigo do mundo não convence o mundo. O Senhor Jesus orou ao Pai por nós, dizendo: não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, verso 15 e 16. É uma afirmativa e não uma tese. Não são do mundo.
Paulo disse aos irmãos de Corinto que nós devemos ser uma carta aberta, lida por todos os homens, segundo aos Coríntios 3, verso 1 e 2. Nas palavras de Paulo, o mundo precisa olhar para nós e ler Cristo em nós. Colossenses 1, 27. Como vamos levar pessoas a Cristo se a nossa vida não condiz com aquilo que pregamos? Cuidado com a amizade mundana. Isso aqui é um obreiro sem altar. Olha só os aspectos. Em sétimo lugar, quando não temos um altar, a nossa casa fica em ruínas. Está no versículo 2 do capítulo 19. Quando os anjos chegaram em Sodoma, Ló saiu ao encontro deles e o fez o seguinte convite: entrai, peço-vos, em casa de vosso servo e passai nela a noite. Os anjos, a princípio, lhe responderam: não, antes na rua passaremos a noite. Olha só, já pensou você receber um não desses? Quando a nossa casa está em ruínas, o próprio Deus se recusa a entrar. Precisamos colocar nossa casa em ordem, se é que desejamos hospedar os anjos de Deus. Lá em Hebreus 13, verso 2, está escrito isso: e aqueles que sabem ser hospitaleiros hospedam os anjos de Deus, mesmo sem saber. É importante nós entendermos que esses seres angelicais eram as personificações das pessoas da divindade. O anjo que ficou com Abraão é uma figura do Pai. Os dois anjos que foram a Sodoma eram figuras da pessoa do Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Vejam que Sodoma seria destruída pelo juízo do Pai. Mas antes da destruição, o Filho é enviado para salvar os justos que restam ali, e o Espírito Santo é enviado para convencer aqueles que lá estão a escapar por suas vidas, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 22. Então, quando nós não temos um altar, até a nossa casa está em ruínas, ao ponto de nem o céu querer morar na nossa casa. Isso é falta de altar. Pensa num obreiro que o próprio céu não quer morar na casa dele. Meu Deus. Em oitavo lugar, quando não temos um altar, nos tornamos um pai liberal. Está em Gênesis 19, verso 8. Uma das recomendações de Paulo para o pai cristão foi esta: e vós, pai, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Filhos criados na doutrina e na admoestação do Senhor não envergonham o Evangelho. Aos diáconos, Paulo fez esta recomendação: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. 1 Timóteo 3,12. O obreiro que não governa bem a seus filhos não tem autoridade para exortar a igreja, pois não tem a sua casa em sujeição. Assim era a casa de Ló. Quando os homens da cidade cercaram a sua casa, Ló saiu para apaziguar o desejo perverso daqueles homens imorais. Porém, a estratégia de Ló revela sua doutrina liberal. Ló oferece suas 2 filhas para aqueles homens e ainda diz a eles: e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Meu Deus do céu! Que tipo de obreiro vê seus filhos em fornicação e não fala nada? Somente um obreiro liberal, e hoje, infelizmente, há muitos deles. É por isso que eles perdem o rebanho e nunca mais Deus os permite apacentar. O Senhor exortou o anjo da igreja que estava em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Está no capítulo 2, verso 5 do livro do Apocalipse. Tem pastores que são substituídos de uma congregação para a sua sede e nunca mais são chamados a dirigir uma congregação. Eles ficam tentando achar uma resposta para isso e chegam até a culpar seus líderes. Mas isso não é coisa de líderes.
É o próprio Senhor rejeitando o trabalho de tal obreiro porque ele era liberal e não disciplinava quando era necessário disciplinar, ainda que seja os seus próprios filhos. Meu Jesus, pesado, não é? Palavra dura, não é, irmão? Pois é, mas é para crente, viu? E para obreiro, então, nem se fala. Em nono lugar, quando não temos um altar, somos um obreiro sem credibilidade. Gênesis 19, 9. Eu sempre ensino aos meus alunos que a melhor mensagem que pregamos não é a do púlpito, e sim a da própria vida. Após o gadareno ser liberto do poder dos demônios, ele pediu ao Senhor Jesus para deixá-lo seguir pelo caminho. Mas o Senhor Jesus fez algo atípico. Disse não ao homem de Gadara e lhe ordenou a voltar para sua casa e anunciar aos seus quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Por que o Senhor agiu assim? Porque este homem já havia feito sua família, sua sociedade e sua cidade sofrer com seu testemunho de vida no pecado. Se ele seguisse a Cristo pelo caminho, como desejava, a sua pregação cairia em descrédito, pois todos conheciam o seu mau testemunho. Voltar para a sua cidade, para a sua casa, seria a melhor opção de demonstrar que a sua vida, de fato, foi transformada pelo poder de Deus. Ló foi habitar em Sodoma, se tornou amigo do mundo. Sua casa era uma vergonha, sua teologia era liberal, a sua credibilidade estava em xeque. Olha o que a Bíblia diz. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. E quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Quando Ló mandou os homens da cidade sair, não tentar entrar na sua casa, os homens da cidade falaram para Ló: sai da nossa frente. Tem um estrangeiro aqui, está pensando que isso é o quê? Você viu que o Ló não conseguiu influenciar, mas foi influenciado? Eles não respeitaram Ló. Ló era um obreiro sem credibilidade nenhuma, sem autoridade nenhuma. Quando Ló saiu para apaziguar a ação perversa dos homens de Sodoma em relação aos seres angelicais que estavam em sua casa, os homens da cidade não respeitaram a Ló. E as suas palavras não tinham peso algum de autoridade. Uma coisa é você pregar aos ouvidos das pessoas, uma mensagem bíblica, e outra coisa bem diferente é você pregar aos olhos com a própria vida. Ló não pregou com a vida e quando tentou corrigir foi exortado pelos homens da cidade. O obreiro precisa ter bom testemunho dos fiéis. Do contrário, o seu ministério sofrerá detrimentos. Então aqui fica um alerta muito grande para nós. Não adianta pregar bonito na igreja se na cidade, no bairro, na rua que você mora, você está em descrédito, meu filho. Você deixa seu nome ser vaiado lá onde você mora, compra, mas não paga, deve, não dá satisfação, dá cheque sem fundo, é caloteiro, é enganador, aí depois terninho e gravata e bora pro culto, tá pregando para lá e para cá e achando que é muita coisa. Isso é uma vergonha pro evangelho. Vai se converter em nome de Jesus, viu? Não é coisa de crente não. De obreiro então, sangue de Jesus tem poder. Em 10º lugar, quando não temos um altar, não temos bom testemunho dentro e fora de casa. Está em Gênesis 19, verso 14 isso. Quando a nossa casa está em ruínas, não conseguimos evangelizar a nossa parentela. Foi isso que aconteceu com Ló. Ao avisar seus genros sobre a missão dos anjos em destruir a cidade de Sodoma, os seus genros zombaram dele. Olha só, Ló não cuidou do seu testemunho, não pregou com a vida, não viveu a mesma fé de seu tio Abraão. E quando foi pregar aos seus, foi envergonhado. Um dos pré-requisitos para escolher 7 varões para o ofício diaconal
foi justamente a boa reputação. Atos 6, versículo 3. Ló não tinha boa reputação dentro de casa, diante dos filhos, dos genros e lá fora diante dos ímpios. Paulo exortou a Timóteo, seu filho na fé, a ter este cuidado, tá? A ter este cuidado. Qual? Ele disse assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha que coisa linda. Meu Deus. Ló não teve o cuidado com seu testemunho de vida, não viveu na verdade, por isso a sua pregação não teve forças. Noé pregou ao mundo e não ganhou o mundo para Cristo. Todavia, a sua casa não entrou em condenação. Olha que diferença. O Noé pregou a um mundo bem terrível, bem corrompido. Não ganhou esse mundo, mas também não perdeu a sua família. E o Ló? E o obreiro Ló? Em 11º lugar, quando não temos um altar, a nossa vida espiritual fica abaixo da média. Está em Gênesis 19, do 17 a 19. Ser um obreiro Ló é colocar em risco a família, a sociedade e a própria vida. A espiritualidade de Ló era precária, vexatória, sem inspiração alguma. Ló não servia de estímulo a ninguém em sua casa e em sua cidade. Ele não alcançou o testemunho de ser um homem de Deus, como Eliseu lá em Sunem, né? Os anjos de Deus aconselharam Ló. Capítulo 19, verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa lá para o monte. Olha só, escapar, não olhar para trás, não parar na campina e subir ao monte. Foram os conselhos dos anjos a Ló. Mas sabe qual foi a resposta de Ló? E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor. Observe o 18. Não, meu senhor. Ló aceitou sair de Sodoma. Ló aceitou não olhar para trás. Ló aceitou não parar nas campinas. Mas Ló não aceitou subir ao monte. Quem vive uma vida espiritual abaixo da média não tem estrutura para subir ao monte. Quem é amigo do mundo, cuja casa está em ruínas, não tem apetite para subir ao monte. Quem se torna liberal e perde a credibilidade da sociedade e o respeito da sua parentela, não suporta ser chamado para o monte. O monte é para homens e mulheres de oração, santidade, temor a Deus, fidelidade e compromisso com a pureza da doutrina bíblica. Ló recusou a proposta angelical de subir ao monte. Solicitou permissão para ficar em Zoar. Mas tem alguém no altar intercedendo por Ló, seu tio Abraão. Foi as intercessões de Abraão por seu sobrinho Ló que o livrou da destruição de Sodoma. Quando o Senhor deu início à destruição de Sodoma, Abraão se levantou. Era uma madrugada. Ele foi para o lugar de oração, onde antes estivera na presença do Senhor, e começou a interceder. Então o Senhor lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Quantos obreiros ainda estão vivos por causa da intercessão dos seus líderes, né? Quantos filhos ainda estão vivos por causa da intercessão dos seus pais? Quantas famílias e pais e filhos estão de pés por causa da intercessão da igreja? Quando o Senhor tirou Ló, por lembrar-se de Abraão, o Senhor o levou para o monte. Gênesis 19, verso 29 e 30. Se Ló não aceitou os conselhos dos anjos, vamos ver se ele resiste à ação de Deus. Mas quem não é do monte não tem jeito. Ló conseguiu profanar o monte. Suas filhas o embebedaram. A mais velha passou a noite com o pai e ficou grávida. No dia seguinte, elas o embebedaram novamente.
Agora era a vez da mais nova, mais uma filha grávida do mesmo pai. Gênesis 19, 31 a 36. Quando a nossa vida espiritual está abaixo da média, nós praticamos os mais terríveis pecados. Que a vida do obreiro Ló nos sirva de alerta e repreensão. Precisamos aceitar os padrões divinos para a nossa vida, se é que desejamos viver vida piedosa. Não podemos nos comportar como maus obreiros. Em Filipenses 3:2 isso. Precisamos mostrar ao mundo a grande diferença entre o santo e o profano, Jeremias 15:19, entre os que servem a Deus e os que não servem, Malaquias 3:8 ou 18. E em 12º lugar, quando não temos um altar, há cavernas. Ló continuou morando nas campinas e estendeu a sua tenda até Sodoma. Gênesis 13, verso 12, foi quando ele começou. Em Gênesis 19:1, somos informados que Ló está à porta da cidade de Sodoma. Em Gênesis 19:4, somos informados que Ló tem uma casa ali. O Senhor Deus enviou seus anjos para avisar Ló e a sua casa sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor ouviu as orações de Abraão por Ló e sua casa. E os anjos de Deus vieram com a missão de livrar Ló e sua casa. Ao saírem da cidade, a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Apenas Ló e suas 2 filhas escaparam para a caverna. Aquele que tinha rebanhos, gado e tenda, muitos bens, pastores de gado, escolheu as campinas do Jordão como se fosse o jardim do Éden, mas sempre desejando o Egito. Estendeu a sua tenda até Sodoma, assentou-se na porta da cidade de Sodoma, morando em Sodoma, terminou seus dias em uma caverna, embriagado pelas filhas, envolvido com 2 incestos. Precisamos urgentemente retornar ao altar. Meu Deus do céu, o que é isso? Aqui está a aula de hoje, aula 4, Ló, um obreiro sem altar. Leia este livro, leia esta mensagem de novo, leia com calma, tenha paz, veja quanta coisa tem aqui. Deus quer tratar conosco e nos moldar como obreiros de valor. Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, se o nosso bom Deus assim quiser e assim nos permitir para a glória do seu nome. A paz do Senhor Jesus.